Eu quero só trazer mais um trecho aqui dessa entrevista que o Gilmar Mendes deu ontem ao Roda Viva, lá na TV Cultura, quando ele falou sobre a prisão de Daniel Worcário. Ele diz, olha, eu votei pela manutenção da prisão do Daniel Worcário, mas eu fiz alguns apontamentos, eu destaquei ali algumas coisas, né? Gilmar Mendes também, e ele disse isso, gente, em função do fato de ele ter ficado sozinho, quando ele foi o único da segunda turma a votar pela transformar a prisão do pai e do primo de Daniel Worcário em prisão domiciliar, né? Ele ficou sozinho naquilo, então ele faz uma defesa, ele disse, eu votei pela manutenção da prisão de Daniel Worcário. Ele também falou sobre o ministro Luiz Fux, que vai assumir a presidência da segunda turma, que é a turma da qual ele fez parte. Essa foi, por exemplo, uma das participações do nosso Gustavo Uribe. Vamos ver. Na opinião do senhor, houve excessos na manutenção da prisão de Daniel Worcário? Ele deveria estar respondendo em liberdade? Eu votei no sentido da manutenção da prisão, fazendo apontamentos de que havia muita generalidade. É claro que se tem que ter muito cuidado, até porque nós estamos diante de um juízo ainda provisório. Nós chamamos isso, na linguagem técnica, nós estamos diante de uma cognição sumária. Tudo isso precisa depois ser desenvolvido. Luiz Fux assume na semana que vem. O senhor acredita que há possibilidade de mudança no ritmo das apurações? Não, nada disso. Não haverá. Como não houve nenhuma interceptação ou interposição de medidas na minha presidência. Isso será normal e o relator tem toda a autonomia. Pedro, eu quero te ouvir sobre um outro fator aqui, que perpassa esse clima atual no STF. O Supremo Tribunal Federal tem 11 cadeiras, uma está vazia. Então, já há ali um problema de distribuição de forças, né? Então, 11 cadeiras, uma vazia. No empate, o empate é pró-réu, né? No geral, o empate é pró-réu, tanto na turma quanto no plenário como um todo, né? Quer dizer, separado ou plenário como um todo. E desde que o presidente Lula indicou Jorge Messias, a gente sempre trouxe aqui a resistência de alguns setores do próprio STF ao nome dele, que preferiam, assim como o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, preferiam Rodrigo Pacheco ou outro nome. Essa exposição desse ambiente agora, né, e colocado ali com todas as letras para o Gilmar Mendes, o que ele nos conta sobre o episódio de Jorge Messias? Quando a gente fala que o empate é pró-réu, em tese significa que o empate é pró a linha garantista. E o Gilmar Mendes faz parte, pelo menos em tese, dessa linha mais garantista. Foi assim também durante o julgamento da Lava Jato. Então, quando aconteceu toda aquela articulação política, aquela movimentação em torno da sabatina do Jorge Messias, muito se falou sobre qual era o papel que os ministros do Supremo estariam jogando. Será que estava havendo alguma articulação de bastidores? A gente via suspeitas ali de que um ministro preferia a favor, outro ministro era contra, mas aí o André Mendonça se coloca publicamente a favor do Jorge Messias, a ponto de defendê-lo num evento cercado de bolsonaristas na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Então, naquele momento... Eles dividem a fé, né? Eles são ambos evangélicos. São ambos evangélicos. Ele externa isso, passa a militar a favor da indicação do Jorge Messias. E aí criou-se um certo ambiente de que havia uma movimentação política do Supremo. Mas era uma suspeita que não se comprovava, alguns achavam que isso era uma teoria da conspiração. Agora já não parece tanto uma teoria da conspiração, porque, de fato, se o Jorge Messias tivesse sido aprovado e hoje fosse ministro do Supremo Tribunal Federal, a correlação de forças seria outra. E talvez ele estivesse do outro lado. E talvez o garantismo não tivesse a mesma força. Talvez com o Rodrigo Pacheco fosse diferente, mas naquele momento o nome colocado era do Jorge Messias. E aí o que a gente viu desde essa votação do Jorge Messias para cá foi uma escalada nessa relação. Começou com questões internas, ditas sob reserva, reclamações de um, reclamações de outro, que vazavam para a imprensa. Foi escalando até chegar nesse ponto, algo que a gente não via desde aquele episódio que você mencionou,
até separei aqui a frase, quando o ministro Barroso bateu de frente com o Gilmar Mendes, dizendo uma mistura do mal com atraso de ódio e pitadas de psicopatia. Foi um dos embates mais fortes que aconteceram, públicos, uma lavagem de roupa suja sem precedentes no Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vê essa entrevista, chegando num ambiente que mostra talvez a tensão máxima, uma escalada, num momento delicado do Supremo Tribunal Federal, que é um questionamento público sobre a atuação de 2 ministros, cuja relação com Daniel Vorcaro podem acabar se transformando em objeto de investigação da Polícia Federal e podem acabar chegando nas mãos do próprio André Mendonça a decisão de avançar ou não com essa investigação.